Meu nome é José, tenho 62 anos e ainda me lembro do dia em que segurei minha primeira colher de pedreiro. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de vergonha. Vergonha de ter chegado até ali, vergonha de ter perdido tudo, vergonha de imaginar o que meu filho pensaria quando soubesse. Eu tinha 42 anos naquela época e acabava de ser demitido da empresa onde trabalhei por 15 anos como gerente administrativo. 15 anos vestindo terno, organizando planilhas, coordenando equipes. 15 anos construindo uma carreira que desmoronou em uma manhã de terça-feira, quando o diretor me chamou na sala e disse que a empresa estava reestruturando, que precisavam cortar custos, que eu entenderia. Entender? Eu entendi que tinha contas a pagar, entendi que meu filho estava no segundo ano de faculdade de engenharia civil, em uma universidade particular caríssima. Entendi que a pensão da minha ex-mulher não ia parar de chegar todo mês. Entendi que o mercado não estava nada fácil para um homem de 40 e poucos anos sem uma formação específica. Mandei currículos para todo canto, dezenas, depois centenas de currículos. Algumas entrevistas aqui e ali, sempre com aquele olhar de pena dos recrutadores mais jovens que eu, sempre com aquela pergunta sobre por que eu tinha saído do emprego anterior, sempre com o silêncio do telefone, que nunca tocava com uma resposta positiva. Foi meu cunhado, irmão da minha ex-mulher, que por algum milagre ainda mantinha contato comigo. Quem sugeriu? Ele trabalhava na construção civil, era mestre de obras e disse que estava precisando de gente com disposição, gente que não tivesse medo de trabalho pesado, gente que precisasse de dinheiro. Eu ri na cara dele. Eu, que passara os últimos 15 anos em escritório com ar-condicionado, que usava gel no cabelo e sapatos de couro italiano, ia trabalhar carregando saco de cimento? Ele me olhou sério e perguntou se eu tinha alguma opção melhor. Eu não tinha. Comecei na segunda-feira seguinte, 6 da manhã. Ainda estava escuro quando cheguei na obra. Botas que eu comprara no sábado anterior machucavam meus pés acostumados com sapatos macios. Luvas rígidas que pareciam 2 pranchas de madeira nas minhas mãos. Capacete amarelo que apertava minha testa. Os outros pedreiros me olharam com aquela desconfiança natural de quem vê um peixe fora d'água. Eu era mais velho que a maioria. Tinha jeito de quem nunca tinha feito força na vida. Ficava procurando sombra a cada 5 minutos. Nos primeiros dias, achei que ia morrer. Meu corpo inteiro doía. Músculos que eu nem sabia que existiam gritavam de dor. Minhas mãos ficaram cheias de bolhas que estouravam e sangravam. Minha pele, antes clara de tanto escritório, começou a queimar sob o sol inclemente. Mas eu aguentei. Aguentei porque não tinha escolha. Aguentei porque tinha um filho na faculdade. Aguentei porque ainda tinha um resto de orgulho que não me permitia desistir. E aos poucos, algo começou a mudar. Minhas mãos criaram calos. Meus músculos se acostumaram com o peso, meu corpo aprendeu o ritmo do trabalho. E mais que isso, eu comecei a gostar. Gostar de ver uma parede subindo tijolo por tijolo. Gostar de ver uma estrutura tomar forma. Gostar de saber que no fim do dia havia algo concreto, sólido, real do meu esforço. Não era uma planilha que podia ser deletada. Não era um relatório que ninguém lia. Era uma casa, um prédio, algo que ia ficar ali por décadas, talvez séculos. Escondi de Gabriel por 3 meses. 3 meses dizendo que estava fazendo uns freelances, uns trabalhos de consultoria, que estava em transição de carreira. Ele estava tão envolvido com a faculdade, com os projetos, com os amigos, que mal perguntava. A gente se falava por telefone uma vez por semana, conversas rápidas, onde ele contava sobre as aulas, e eu fingia que estava tudo bem. Eu mandava o dinheiro da mensalidade sempre em dia,
mandava dinheiro para suas despesas, nunca deixei faltar nada. Ele não precisava saber de onde vinha aquele dinheiro. Não precisava saber que vinha das minhas mãos calejadas, das minhas costas doloridas, do meu rosto queimado de sol. Foi em uma tarde de sábado que tudo desmoronou. Gabriel apareceu sem avisar na minha casa. Eu tinha acabado de chegar da obra. Ainda estava com a roupa de trabalho, todo sujo de massa, com o cimento seco nos braços. Abri a porta e vi a expressão dele mudar. Primeiro confusão, depois compreensão, depois algo que eu nunca tinha visto no rosto do meu filho. Nojo, puro nojo. Pai, que roupa é essa? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Tentei explicar, tentei contar como tinha sido difícil, como eu não tinha tido escolha, como era um trabalho honesto. Ele me interrompeu. Você é pedreiro? A maneira como ele disse aquilo, o desprezo na voz, foi como um soco no estômago. Você é pedreiro? E não me contou? Expliquei que era temporário, que estava mandando currículos, que logo voltaria para minha área. Ele balançou a cabeça. Meus amigos da faculdade, pai. Meus amigos que estão estudando para serem engenheiros. E meu pai é um pedreiro? Você tem ideia da vergonha que eu vou passar se alguém souber? Vergonha? Meu filho tinha vergonha de mim, do homem que estava trabalhando sob o sol, carregando peso, destruindo o próprio corpo para pagar a faculdade dele. A faculdade onde ele aprendia a projetar o que eu estava construindo com minhas próprias mãos. A ironia era tão brutal que quase dei uma risada. Quase. Gabriel, não é assim. É trabalho honesto. É. Ele me cortou de novo. É constrangedor, pai. É isso que é. Como eu vou apresentar você para alguém? Esse é meu pai. Ele é pedreiro. Enquanto o pai dos meus colegas são donos de construtoras, empresários, médicos, advogados. Senti algo quebrar dentro de mim naquele momento. Não raiva. Não era raiva. Era decepção. Decepção profunda de perceber que tinha falhado em ensinar ao meu filho o valor mais importante, o respeito. Respeito pelo trabalho, respeito pelo esforço, respeito pelas pessoas independente da profissão. Eu tentei conversar, tentei fazê-lo entender, mas ele não queria ouvir. Ele saiu batendo a porta e eu fiquei ali, de pé na sala, ainda com meu uniforme sujo, sentindo o peso de cada tijolo que tinha assentado naquele dia. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Gabriel parou de atender minhas ligações. Mandava mensagens curtas, monossilábicas. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele respondia sim. E nada mais. Eu continuei mandando o dinheiro da faculdade, continuei trabalhando, continuei vivendo, mas algo tinha mudado, algo tinha se perdido. Nas madrugadas, quando eu acordava com o corpo doendo, eu me perguntava se tinha feito a escolha certa, se não deveria ter aceitado qualquer emprego, mesmo que pagasse menos, mesmo que não desse para cobrir todas as despesas do meu filho. Mas então, eu chegava na obra e via os outros pedreiros. Conheci João, 58 anos, 4 filhos, todos formados. Conheci Pedro, que tinha começado aos 15 e aos 40. Era um dos melhores mestres de obras da região. Conheci Sebastião, que não sabia ler direito, mas erguia paredes mais retas que qualquer nível a laser. Homens dignos, trabalhadores, que sustentavam famílias inteiras com o trabalho das suas mãos. E eu percebi que a vergonha não deveria ser minha. A vergonha era do meu filho, que não conseguia enxergar a dignidade no trabalho do próprio pai. Passei a me dedicar ainda mais. Se ia ser pedreiro, ia ser o melhor pedreiro que pudesse ser. Aprendi técnicas novas, aprendi a fazer acabamentos perfeitos, aprendi a ler plantas, descobri que tinha jeito para aquilo, que havia uma satisfação imensa em ver uma parede perfeitamente nivelada, um rejunte impecável, um reboco liso como espelho. Meu cunhado percebeu
e começou a me dar tarefas mais complexas. Em 6 meses, eu não era mais o ajudante desastrado, era um pedreiro respeitado na equipe. 1 ano depois de ter começado, eu já estava trabalhando direto com o mestre de obras, fazendo orçamentos, organizando equipes, usando minha experiência administrativa junto com as habilidades técnicas que tinha desenvolvido. O dono da construtora me notou e me ofereceu um cargo de supervisor de obras. Não voltei para o escritório, mas também não estava mais só carregando tijolo, estava coordenando, ensinando, melhorando processos, estava construindo, de verdade. Gabriel não estava vendo nada disso. A gente mal se falava. Ele tinha passado para o 3º ano da faculdade. Estava fazendo estágio em um escritório grande de projetos estruturais. Pelas poucas mensagens que trocávamos, eu sabia que ele estava indo bem, que os professores gostavam dele, que tinha futuro na profissão. Eu continuava mandando dinheiro. Ele continuava aceitando sem agradecer. Era uma transação fria, mecânica, dolorosa. No início do 4º ano dele, aconteceu algo que mudaria tudo. A construtora onde eu trabalhava ganhou um projeto grande, um condomínio de prédios residenciais. O engenheiro responsável era jovem, recém-formado, cheio de ideias, mas com pouca experiência prática. As primeiras semanas foram um desastre. Os projetos dele eram bonitos no papel, mas impossíveis de executar na realidade. Estruturas que não levavam em conta o peso adequado, vãos que precisariam de vigas muito mais reforçadas, detalhes que encareceriam absurdamente a obra. Eu, que tinha aprendido na prática o que funcionava e o que não funcionava, comecei a fazer sugestões. No começo ele não gostou, achou que eu estava questionando a autoridade dele, mas o mestre de obras me apoiou e o dono da construtora também. Aos poucos, ele percebeu que eu não estava tentando diminuí-lo, estava tentando ajudar. Começamos a trabalhar juntos, ele com o conhecimento teórico, eu com a experiência prática. Os projetos melhoraram drasticamente. A obra começou a andar mais rápido, com menos desperdício, com melhor qualidade. Foi nessa época que a Faculdade de Gabriel organizou uma visita técnica. Os alunos do último ano visitariam obras pela cidade para ver na prática o que aprendiam na teoria. Eu soube, por acaso, conversando com o dono da construtora, que nossa obra estava na lista. Meu coração gelou. Gabriel viria para cá, veria seu pai trabalhando como supervisor de obras, de capacete e botas, coordenando pedreiros. Pensei em pedir dispensa naquele dia, em inventar uma desculpa, mas algo me impediu. Orgulho, talvez, ou cansaço de me esconder. Quando os alunos chegaram, eu estava conferindo uma laje no 5º andar. Ouvi o barulho da turma, o professor explicando, os alunos fazendo perguntas. Desci devagar, o coração batendo forte. E lá estava ele, Gabriel, com um grupo de colegas, olhando uma planta. Ele me viu antes que eu pudesse decidir se ia me aproximar ou não. Nossos olhos se encontraram. Vi surpresa, vi constrangimento, vi ele desviando o olhar rapidamente. Fui cumprimentar o professor, que era conhecido do engenheiro da obra. Ele me apresentou como supervisor e começou a fazer perguntas técnicas sobre a construção. Respondi todas com segurança, explicando as escolhas que tínhamos feito, mostrando como tínhamos resolvido problemas específicos do projeto. Os alunos começaram a prestar atenção, a fazer perguntas. Eu ia respondendo, mostrando detalhes, explicando a diferença entre a teoria e a prática. Gabriel ficou calado o tempo todo, mas eu via que ele estava ouvindo. Em determinado momento, uma aluna perguntou sobre uma viga que estava diferente do projeto original. Expliquei que tínhamos identificado um problema no cálculo estrutural, que se executássemos conforme o projeto original, haveria risco de sobrecarga, que tínhamos trabalhado junto com o engenheiro para redesenhar aquela parte. O professor ficou impressionado
e elogiou a atenção da equipe. Quando a visita terminou, Gabriel ficou para trás, enquanto os colegas iam embora. Fiquei esperando que ele viesse falar comigo, mas ele ficou parado, olhando para o chão. Fui até ele. E aí, filho, o que achou da obra? Ele levantou os olhos e tinha algo diferente ali. Não era mais nojo, não era mais vergonha. Era outra coisa, algo que eu não conseguia decifrar. Pai, eu não sabia que você tinha subido de cargo. Dei de ombros. Você não perguntou? Eu fui um idiota, não fui? Ele disse a voz baixa. Não respondi. Deixei o silêncio fazer o trabalho. Eu passei 2 anos com vergonha de você. 2 anos evitando você. E eu nem sabia realmente o que você estava fazendo. Suspirei. Gabriel, não é sobre o cargo. Mesmo se eu ainda estivesse só assentando tijolo, o que eu estava fazendo não era vergonhoso. Eu estava trabalhando honestamente para te dar uma vida melhor, para pagar sua faculdade, para te dar oportunidades, mas você só conseguia ver o status, o que os outros iam pensar. Ele engoliu em seco, os olhos marejados. Meu professor de estruturas hoje, depois da visita, disse que o supervisor dessa obra é um dos caras mais competentes que ele conhece. Disse que é raro encontrar alguém que entende tanto a teoria quanto a prática. Ele estava falando de você, pai, e eu fiquei ali ouvindo, com vontade de gritar que você é meu pai, mas sabendo que eu não tinha direito de ter orgulho de você, porque eu passei tanto tempo tendo vergonha. Foi a minha vez de ficar calado. Não porque estava bravo, mas porque estava emocionado. Você está terminando a faculdade agora, não está? Último ano. Ele acenou com a cabeça. E depois, já pensou onde quer trabalhar? Ele deu um sorriso torto. Eu mandei currículo para várias empresas, mas o mercado está difícil. Todo mundo quer engenheiro com experiência. E eu só tenho o estágio. Estava pensando em fazer uns freelas, começar devagar. Olhei para ele, para aquele rapaz de 20 e poucos anos que eu tinha visto crescer, que eu tinha segurado no colo, que eu tinha ensinado a andar de bicicleta, que eu tinha criado sozinho depois do divórcio. Vi o pai dele também, o homem que tinha se recusado a desistir mesmo quando tudo desmoronou, que tinha engolido o orgulho e pego um trabalho que achava humilhante, que tinha trabalhado até o corpo doer, para dar ao filho uma chance melhor. A construtora está crescendo. Estamos precisando de mais engenheiros. Engenheiros que entendam que construção não é só projeto bonito no papel, mas resolver problemas reais com soluções práticas. Se você quiser, posso falar com o dono. Os olhos dele se arregalaram. Pai, você faria isso? Depois de tudo? Coloquei a mão no ombro dele. Gabriel, eu nunca parei de ser seu pai, mesmo quando você parou de ser meu filho. Eu não fiz aquilo para receber gratidão. Eu fiz porque era minha obrigação. Mas sim, eu vou te ajudar. Não porque você merece, mas porque eu ainda acredito que posso te ensinar a ser uma pessoa melhor. Ele me abraçou ali, no meio da obra, na frente dos pedreiros que passavam. Chorou no meu ombro como não chorava desde criança. Me desculpa, pai. Me desculpa por ter sido tão idiota, por ter te abandonado quando você mais precisava. Abracei meu filho de volta, sentindo o cheiro de cimento fresco e argamassa, com o barulho da betoneira ao fundo, com os gritos dos operários e o sol quente na cabeça. A gente sempre acha que conhece as pessoas até a vida mostrar quem elas realmente são. Você falhou comigo, mas agora tem a chance de fazer melhor. Gabriel começou a trabalhar na construtora 2 meses depois, assim que se formou. O dono gostou dele, do seu conhecimento técnico e da humildade nova que ele tinha desenvolvido. Trabalhávamos na mesma empresa agora, eu como supervisor, ele como engenheiro júnior. Era estranho no começo, às vezes desconfortável, mas aos poucos fomos encontrando um novo ritmo. Ele pedia minha opinião sobre projetos, eu pedia a dele sobre questões técnicas. Viramos uma equipe. Uma tarde, quase 1 ano depois dele ter entrado na empresa,
Estávamos revisando o projeto de uma casa. Ele tinha desenhado algo complexo, moderno, cheio de detalhes interessantes. Mas havia um problema na fundação, algo que só quem já tinha visto obras inteiras percebia. Apontei o erro e expliquei como corrigir. Ele olhou para a planta, fez os cálculos e concordou. Como você viu isso só de olhar? Dei um sorriso. 3 anos carregando peso te ensina a sentir quando uma estrutura não vai aguentar. Ele ficou quieto por um momento. Depois falou. Pai, eu preciso te dizer uma coisa. Lembra quando você me contou que tinha virado pedreiro e eu fiquei com raiva, com vergonha? Eu lembrava, claro que lembrava. Como esquecer? Eu estava com raiva, mas não era de você. Eu estava com raiva de mim mesmo. Com raiva porque eu sabia que nunca teria coragem de fazer o que você fez. Largar o orgulho, aceitar um trabalho que considerava inferior, trabalhar duro por alguém que nem estava te apoiando. Eu estava com raiva porque percebi que você era muito mais forte que eu. E isso me assustou. Olhei para meu filho, 20 e poucos anos, a vida toda pela frente, e vi algo que me encheu de esperança. Vi que ele tinha aprendido. Não aprendi fácil, não aprendi rápido, mas tinha aprendido. Força não é sobre nunca cair, Gabriel. É sobre levantar quando você cai. E você caiu comigo, mas você está levantando. Isso é o que importa. Hoje, 5 anos depois daquele dia em que abri a porta coberto de cimento, eu tenho uma história para contar. Meu filho é um engenheiro respeitado, trabalha na mesma construtora que eu, coordena projetos importantes. Eu continuo como supervisor, mas agora também dou palestras em faculdades sobre a importância da integração entre projeto e execução. A gente trabalha junto quase todo dia, discute soluções, resolve problemas, constrói coisas que vão durar gerações. Outro dia, estávamos almoçando juntos e ele me disse algo que nunca vou esquecer. Pai, você sabe aquela casa que você me mostrou, a primeira que você ajudou a construir quando começou como pedreiro? Eu lembrava, uma casa simples, 2 quartos, para uma família jovem. Eu passei lá a semana passada. Continua linda, bem cuidada, a família ainda mora lá. Sabe o que eu pensei? Pensei que você construiu aquela casa com suas mãos, literalmente. Colocou cada tijolo, passou cada camada de reboco. E ela está lá, firme, abrigando pessoas, protegendo uma família. Quantas pessoas podem dizer que fizeram algo tão importante? Eu não disse nada, mas meus olhos estavam úmidos. E sabe o que mais eu pensei? Ele continuou. Pensei que você fez a mesma coisa comigo. Quando tudo desmoronou, quando você perdeu tudo, você pegou os tijolos que sobraram e construiu de novo, tijolo por tijolo, dia após dia. Você construiu uma vida nova, construiu uma carreira nova e, de quebra, construiu o homem que eu sou hoje. Você é pedreiro, pai, mas não só de casas. Você é pedreiro de vidas, de futuros, de sonhos. Segurei a mão do meu filho naquele restaurante simples perto da obra, com outros operários almoçando ao redor, com o cheiro de comida caseira e conversas altas, e percebi que tinha valido a pena. Cada madrugada acordando com o corpo doendo, cada humilhação engolida, cada tijolo carregado, cada gota de suor derramada, tinha valido a pena. Não porque meu filho tinha virado engenheiro, não porque eu tinha subido de cargo, mas porque a gente tinha aprendido juntos o que realmente importava. Trabalho não é sobre status, sobre o que os outros pensam, sobre ter vergonha ou orgulho de crachá. Trabalho é sobre dignidade, sobre fazer o melhor que você pode com o que você tem, sobre sustentar quem você ama, sobre construir algo que vai durar. E nesse sentido, eu sempre fui um construtor. Construí planilhas quando era gerente, construí casas quando fui pedreiro, construí equipes quando virei supervisor. Mas a construção mais importante da minha vida foi a relação com meu filho. Ele me renegou, é verdade.
me abandonou quando eu mais precisava dele, teve vergonha de mim, me tratou como se eu fosse menos. Mas eu não desisti dele. Continuei sendo pai mesmo quando ele parou de ser filho. Continuei construindo o futuro dele mesmo quando ele cuspia no meu presente. E no final, foi isso que fez a diferença. Foi isso que construiu não só o engenheiro bem-sucedido que ele é hoje, mas o homem decente que ele se tornou. Hoje, quando eu passo por uma obra, qualquer obra, eu olho com outros olhos. Vejo não só tijolos e cimento, vejo suor e sacrifício. Vejo pais de família acordando de madrugada. Vejo homens e mulheres trabalhando sob o sol para dar uma vida melhor para seus filhos. Vejo dignidade, onde antes eu via só trabalho braçal. E mais importante, ensinei meu filho a ver isso também. Ele me renegou, porque eu me tornei pedreiro. Mas fui eu quem construiu o futuro dele, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício, dia após dia. E se eu pudesse voltar no tempo, sabendo tudo o que sei agora, todo o desprezo que enfrentei, toda a dor que senti, eu faria tudo de novo, exatamente da mesma forma. Porque no final, não foi sobre construir prédios, foi sobre construir caráter, o meu e o dele.